O que faz um atleta não atingir a sua máxima performance? É sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Diversos fatores podem fazer o atleta não conseguir atingir todo o seu potencial no dia de um treino ou de uma competição. Mas eu vou falar aqui um fator especificamente que muitos atletas erram, ou na melhor, eu não acredito em erros, eu acredito em aprendizado, eu acredito em evolução, eu não acredito que eu perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E você, atleta, pode começar a pensar dessa forma também. O que um atleta deixa de fazer, que naturalmente o coloca ele na zona do mediano, ou até abaixo dessa zona do mediano, é o fato dele não metrificar a sua evolução durante os treinos. Como assim, Lincoln? Explica melhor. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha que mobiliar uma casa e você esteja nessa casa escura. Imagina que você está num quarto escuro e você precisa colocar as mobílias nos lugares corretos. O sofá no lugar de sofá, a televisão na parede, no lugar certo, e os móveis exatamente onde eles devem estar. Como é que você vai fazer isso exatamente desse jeito? Tudo escuro. Tu concorda comigo que isso ia dificultar muito o teu trabalho? Talvez um ou outro você acertaria, mas na maioria você iria errar. O que acontece quando a gente está falando de performance esportiva é a mesma coisa. Se você não tem clareza do que está acontecendo no dia de treino, como é que você vai saber o que você precisa ajustar e melhorar amanhã para poder ser um atleta melhor? Se você não sabe, de forma clara e objetiva, o que está impedindo você de, por exemplo, atingir todo o seu potencial numa determinada modalidade esportiva, você não vai conseguir melhorar aquilo ali do dia para a noite ou com um sonho que você tem. Talvez até tu consiga, mas aí você vai contar com a sorte, esse é o grande problema. O atleta, ele precisa ter uma metrificação, ele precisa ter uma forma de conseguir entender se o treino dele está sendo um treino de evolução ou se está sendo um treino para cumprir tabela. Se ele está treinando no modo automático ou no modo zumbi. E um atleta de alto rendimento, ao longo da sua carreira, ele vive muitas vezes uma monotonia, onde ele sabe o que tem que fazer dia após dia, aquela rotina não muda, é sempre a mesma coisa. E aí é que mora o problema. Você muitas vezes acaba ficando atleta acomodado e você para de metrificar se você está no caminho certo ou não. Se você não possui uma forma de tangenciar se todo o treino você evoluiu, nem que seja 1%, se todo o treino você está mais próximo de realizar aquilo que você deseja e que lá na frente vai se conectar com todo o seu trabalho árduo, com todo o seu comprometimento e dedicação, você simplesmente vai fazendo um treino só por fazer, para cumprir tabela. E aí é que mora o grande problema, porque quando a gente pergunta para o atleta, isso acontece dentro dos meus processos de mentoria individual, isso acontece com muita frequência, mesmo com atletas de elite, eu pergunto, como é que foi o teu treino hoje? Ele fala, foi ótimo, legal. Com base em que você tem certeza que foi ótimo? Não, eu dei o meu melhor, eu fui lá e cheguei até o limite da exaustão, eu senti que o meu treino foi bom. Esse feeling, ele é importante, mas cadê o algo real, o palpável? Cadê as métricas? Cadê os detalhes? Cadê a anotação? Cadê a mensuração? Cadê as evidências que comprove que você efetivamente conseguiu estar 1% melhor hoje do que você foi ontem? A maioria dos atletas não tem uma forma inteligente de mapear, de metrificar o treino dele hoje. Ele não consegue entender o que ele precisaria fazer para naquele ponto específico ser um atleta melhor. Muitas vezes ele precisa desenvolver uma nova habilidade que ele não tem. Ele precisa pedir ajuda para uma pessoa que vai conseguir mostrar para ele qual é o caminho que ele tem que seguir para conseguir, por exemplo, melhorar a sua rotação na hora que ele estiver dentro de um campo de futebol. Se ele é um atleta de MMA, ele precisa melhorar o ground and pound dele. Ele precisa melhorar a parte de trocação. Só que se ele não tem evidências que aquela trocação ela realmente está deficitária, no momento de um jab, por exemplo, que ele precisa levantar a mão dele para proteger essa parte que ele não está protegendo, ele baixa quando ele soca, ele fica vulnerável. Se ele não tem isso muito claro e objetivo, e ele não mapeia e tangencia isso com uma planilha, vai ser muito mais difícil ele entender que ele efetivamente conseguiu corrigir aquele gap, aquela lacuna. Se ele não sabe quais são os pontos fracos dele, como que ele vai conseguir melhorar amanhã se ele não tem nem ideia e clareza do que ele precisa fazer? É como tentar colocar móveis numa casa com ela toda escura, sem conseguir enxergar.
Você precisa ter a clareza quais são seus pontos fortes para poder potencializar. Você precisa entender quais são as oportunidades externas que você tem hoje, que você não está usando em prol daquilo que você deseja conquistar. Se você não tem clareza quais são as ameaças que você tem, que podem tirar você do rumo daquilo que você deseja buscar lá na frente, provavelmente você vai acabar caindo em armadilhas ao longo da sua jornada. E essas armadilhas, que muitas vezes vêm disfarçadas de desejo, pode fazer com que você perca o rumo daquilo que você deseja. Por quê? Porque você não está metrificando, você não está tangenciando, você não está conseguindo, de uma forma clara e objetiva, buscar as informações necessárias. Então, o atleta, ele muitas vezes tem oportunidades que também são externas. Que tipo de oportunidade? Muitas vezes o atleta, ele tem a oportunidade de conseguir um patrocínio, uma parceria lucrativa com algum estabelecimento perto dele, que vai fazer com que seja rentável financeiramente, que vai fazer com que ele consiga, por exemplo, onde vai fazer com que o atleta consiga fechar uma parceria com um nutricionista, com um médico, com uma clínica, com uma loja de suplemento, onde isso vai aumentar a performance do atleta. Então são oportunidades que o atleta tem próximo a ele, só que ele está com o tapa-olho de cavalo. Ele não consegue enxergar, por quê? Porque ele não está com a visão aguçada, porque ele não está presente para isso. E quando tu metrifica, quando tu coloca no papel, isso naturalmente faz com que você tenha intenção. Você criou intenção, você pintou aquele alvo e você vai buscar aquilo dali. Mas para isso você precisa abrir espaço para o foco. As pessoas querem cada vez mais focar em algo, ser produtivo em determinadas ações. Só que para você focar, para que você consiga ter clareza de qual caminho tomar e quais são as oportunidades que você tem, que vão te ajudar a atingir o nível de performance que você pode e merece, você precisa abrir espaço para o foco. O foco não entra onde não tem espaço. Sabe a história de que não cabe uma gota no copo d'água porque ele está cheio? Pois é, você precisa esvaziar o seu copo para conseguir colocar conteúdo para dentro. E essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que você adquire. Sabedoria é quando você coloca em prática aquilo que você adquiriu. É quando você coloca em prática o que fez sentido quando você adquiriu aquele conhecimento. Isso é sabedoria. Então essa é a importância de você metrificar e estar presente e ter clareza do que pode estar impedindo você de atingir o seu potencial. E o que você pode fazer para mudar esse cenário. Dentro do meu processo, dentro das minhas sessões individuais, dentro do método que eu desenvolvi, eu dou tamanha importância para essa metrificação da sua performance diária, que existe uma análise de desempenho que eu mesmo criei, para poder entender se o caminho que você tá correto, ou se a gente precisa ajustar o curso desse navio, para que você consiga chegar no objetivo que você deseja. Então a primeira pergunta que você tem que fazer ao assistir esse vídeo é a seguinte: eu estou metrificando cada ponto que eu preciso evoluir. Eu sei quais são meus pontos fortes para eu poder potencializar. Eu sei quais são meus pontos fracos para eu poder melhorar e ajustar. Eu preciso conhecer meus pontos fracos para que eu consiga potencializar o que é ponto forte. Se você não tem essa clareza, a primeira coisa que você precisa fazer é mapear, coloca num papel tudo aquilo que você precisa desenvolver hoje que você não está desenvolvendo. Quem são as pessoas que você precisa pedir ajuda, que você ainda não pediu? Talvez seja um nutricionista, talvez seja um médico, talvez seja uma outra pessoa que você precise conectar, que você precise contratar para conseguir atingir o estado que você deseja. Porque sozinho não dá, sozinho é muito difícil. Então você precisa entender quais são as métricas que você hoje não está analisando. Tudo que é metrificável é passível de melhoria. E se você responde uma pergunta com palavras e não com dados, provavelmente você está perdido em meio à sua performance. E aí, se você quer atingir o topo da sua carreira ou ir além do topo, porque o topo ele não é o fim, o topo ele ainda é o meio. Então se você quer atingir o topo e ir além do topo, eu te convido a começar a metrificar hoje os seus resultados e buscar tudo aquilo que você precisa para conseguir atingir o patamar que você deseja. Forte abraço, se fez sentido, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que precisa aprender a metrificar os seus treinos. Para aquela pessoa, para aquele atleta que está fazendo o treino no modo zumbi, no modo automático. Pode ter certeza que ele está performando muito abaixo da média. Até mais.